Em novembro de 2004, a Polícia Federal entrou no apartamento de Edemar Cid Ferreira em São Paulo e começou a contar quadros. Picasso, Rodin, Volpi. Mais de 1.000 obras avaliadas em quase R$500 bilhão. O dono daquela coleção, 2 meses antes, era o banqueiro mais bem relacionado do país. Agora, ele era réu. E o Banco Santos, o banco dele, tinha um buraco de R$2,5 bilhões. Edemar Cid Ferreira não nasceu rico. Filho de um corretor paulista, entrou no mercado financeiro nos anos 70 como operador de mesa. Tinha jeito para venda, articulação fácil, e uma intuição rara para ler o humor dos investidores. Em 1987, quando comprou o controle do Banco Santos, era uma instituição pequena, sem ambição. O plano era simples: transformar aquilo num banco de nicho, atender empresas médias, family offices, gente que queria proximidade e não queria virar número em conglomerado. Por quase 15 anos, deu certo. O Santos cresceu devagar, num momento em que o sistema bancário brasileiro vivia consolidação acelerada. Enquanto Itaú, Bradesco e Unibanco engoliam concorrentes, o Santos virava a quinta opção para uma elite empresarial que queria atendimento pessoal. Edemar conhecia o nome da esposa do cliente, lembrava do filho que entrou na faculdade, dava conselho de investimento no almoço. E enquanto o banco crescia, Edemar construía outra coisa em paralelo, uma reputação cultural. No fim dos anos 90, criou o Instituto Cultural Banco Santos, num casarão restaurado em São Paulo. Programa pesado, exposições com curadoria internacional, biblioteca de arte rara, residência de artistas. Em 2002, patrocinou a Bienal de São Paulo. Recebia em casa curadores europeus. Comprava em leilões da Christie's em Londres. A coleção privada virou referência: Picasso, Leger, Volpi, Tarsila do Amaral, Pansetti, Rodin em bronze. Catálogo grosso, ego enorme. O instituto virou parada obrigatória para arquitetos, marchands e jornalistas culturais. Saía em revista de decoração. Saía em caderno de cultura. Edemar dava entrevistas falando sobre estética, brasilidade e a importância de preservar acervo, e ninguém na imprensa econômica se perguntava como um banco daquele porte sustentava aquele aparato. A pergunta óbvia simplesmente não era feita. A imprensa adorava. Edemar virou a cara mais elegante do mercado financeiro brasileiro. Capa de revista, entrevista para jornal sobre arte contemporânea. Quando perguntavam de onde vinha o dinheiro, ele respondia que era retorno acumulado de 15 anos de banco bem tocado. Era mentira. A história verdadeira estava nos balanços. Desde o final dos anos 90, o Banco Santos vinha captando recursos no exterior através de uma teia de empresas offshore nas Ilhas Cayman e nas Bahamas. Os investidores compravam títulos achando que estavam financiando operações reais do banco. Não estavam. O dinheiro entrava pela porta da frente como empréstimo, saía pela porta dos fundos para empresas fantasma controladas pelo próprio Edemar. De lá, ia parar em ativos pessoais, imóveis, aviões e, claro, na coleção de arte. O esquema funcionou enquanto o novo dinheiro entrava. Era pirâmide elegante, com curadoria. Cada novo investidor europeu cobria o pagamento do anterior. Os balanços oficiais do banco mostravam crescimento saudável porque os passivos no exterior estavam escondidos em estruturas que o Banco Central brasileiro não conseguia ver. Auditoria externa? Comprada. Comitê de risco interno? Subordinado ao presidente. Diretoria? Composta por amigos próximos. A primeira rachadura apareceu em 2003. Investidores europeus começaram a pedir resgate dos títulos. O Santos não tinha o dinheiro para honrar. Edemar prometeu prazos, ofereceu garantias, refez papéis. Comprou tempo até meados de 2004, quando o Banco Central abriu fiscalização especial. Em setembro daquele ano, o regulador pediu informações detalhadas sobre as operações offshore. Edemar mandou os papéis. Os papéis não fechavam. Em 12 de novembro de 2004, o Banco Central decretou intervenção. 30 dias depois, virou liquidação extrajudicial. Foi a maior quebra de banco brasileiro daquela década. O buraco oficial, R$2,5 bilhões. Cerca de 5.000 investidores afetados, entre eles fundos de pensão, prefeituras e empresários médios que tinham confiado em Edemar pessoalmente.
A Polícia Federal foi atrás dos ativos. Encontrou o que esperava: apartamentos, carros, aviões. E encontrou o que não esperava: aquela coleção de arte. Mais de 1.600 peças. Picasso, Modigliani, Leger, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari. Tudo apreendido. As obras foram catalogadas e armazenadas em depósitos sob custódia judicial enquanto a justiça decidia o destino. Em 2006, Edemar foi preso pela primeira vez. Pouco depois, foi condenado a mais de 20 anos de prisão por gestão fraudulenta, formação de quadrilha e evasão de divisas. Recorreu. Fugiu para os Estados Unidos. Foi capturado em Miami no fim daquela década e extraditado para o Brasil, voltou para a cadeia em São Paulo. Enquanto isso, a coleção apodrecia em depósitos. Por anos, o governo tentou leiloar e parou em ações judiciais movidas pela família. Em 2014, a justiça brasileira autorizou a venda em leilões internacionais. Christie's e Sotheby's organizaram pregões em Nova York e Londres. As obras saíram por uma fração do valor catalogado. Telas de mestres modernos foram arrematadas abaixo da estimativa, em lotes que aproveitaram a pressa do espólio. Quem comprou levou para casa peças avaliadas em milhões pagando uma porcentagem do que valeriam no mercado paciente. O dinheiro arrecadado mal cobriu uma parte do prejuízo dos investidores. O resto virou rombo definitivo no balanço da massa falida. Edemar saiu da prisão anos depois, em regime aberto, e recebeu indulto humanitário. Permaneceu afastado dos holofotes pelo resto da vida, num apartamento sem coleção, sem banco, sem ninguém da imprensa para entrevistar. A história do Banco Santos tem dois jeitos de ser contada. O primeiro é o jeito policial, pirâmide, fraude, sentença. O segundo é o jeito mais incômodo. 15 anos antes da queda, todo o sistema financeiro brasileiro tinha condição de ver que o crescimento do Santos não batia com os números. Auditores tinham acesso aos balanços. Reguladores tinham acesso às captações. Jornalistas tinham acesso ao patrimônio pessoal exuberante de um banqueiro de instituição média. Ninguém perguntou em alto e bom som de onde vinha aquela coleção. A coleção, no fundo, era a tese. Era o sinal público de que o dinheiro entrava mais rápido do que qualquer banco daquele porte conseguiria explicar. E Edemar fez questão de exibir cada quadro, cada exposição, cada catálogo. Não porque era ingênuo. Porque a ostentação cultural era exatamente o que mantinha a próxima rodada de investidores entrando. Cada Picasso na parede vendia mais um título do Santos no exterior. Empresas que quebram por fraude geralmente quebram do jeito que o Banco Santos quebrou, devagar, com cumplicidade silenciosa de quase todo mundo que tinha condição de ver e escolheu olhar para o outro lado. A lição que sobra não é sobre Edemar. É sobre o que uma sociedade aceita não enxergar quando o personagem é elegante o bastante.